Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa terceira aula de Fisiologia Humana. E hoje nós veremos na aula de hoje sobre os potenciais bioelétricos, tá? Potenciais bioelétricos. E o que seriam os potenciais bioelétricos? Pois bem, na nossa primeira aula a gente abordou sobre a célula, né, que é a unidade principal do nosso corpo. E nós vimos a função dela, as divisões dela, né? Então, na aula de hoje, claro que nós vamos dar mais ênfase na célula na matéria de biologia celular. Mas na aula de hoje nós estudaremos sobre os potenciais bioelétricos. Quando a gente vê um corpo se movimentando, uma máquina se movimentando, por exemplo, nós conseguimos compreender que essa máquina, para que ela se movimente, ela precisa de energia. O nosso corpo é o mesmo processo. Ele precisa de energia. Só que no nosso corpo nós não temos energia elétrica, nós não precisamos nos ligar na tomada para conseguir energia, mas sim são energias químicas, que é por meio de processos bioquímicos que acontecem no nosso organismo que nós conseguimos obter a energia necessária, tá? Isso nós vimos um pouco na nossa matéria de bioquímica, tá? Quando o corpo de fato ele consegue gerar aquela energia. Então, diante do que nós vimos na bioquímica, associando ao conhecimento de hoje, vocês vão conseguir deixar muito mais claro sobre todo esse processo de metabolismo do nosso corpo. Então, os potenciais bioelétricos são potenciais que permitem com que o corpo possa adquirir essa energia, tá? Então, uma das células que permite essa passagem de energia de um órgão para o outro é as nossas células neurônios, tá? As neuronais. Então, nossos neurônios, nossas células neuronais, elas são células que permitem interligar, como se elas fossem um fio de energia e conseguisse ligar a lâmpada e o interruptor, tá? Então ela consegue passar essa energia. Então, por ela, como é que passa essa energia por dentro dos nossos neurônios? Será que é uma energia elétrica? É necessário encostar neurônio no neurônio para poder passar essa energia? Tudo isso nós veremos na nossa aula de hoje. Então aqui nós podemos observar nessa imagem um neurônio, tá? O neurônio, ele é essa célula aqui, tá? Geralmente nós desenhamos nossa célula lá, vocês podem estar perguntando. A célula não é redondinha que a gente desenhou. Aquela célula é um padrão de células. Só que as células, no decorrer do nosso corpo, elas vão sofrendo alterações para se adaptar. Por exemplo, as células musculares, elas são células mais alongadas, né? Porque elas precisam sofrer constante crescimento e dilatação. Então, elas precisam ter um formato. Os nossos neurônios, que são células nervosas, eles têm essa conformação aqui que nós podemos observar na imagem, em que nós temos a parte da terminação nervosa, nós temos o corpo celular, nós temos o corpo celular, o núcleo dessa célula, né? Então são todas as conformações que nós veremos mais à frente com detalhe. Mas aí o que importa para a gente nessa imagem? É que por dentro desse neurônio, ele consegue passar energia por dentro dele, tá? Então, energia química será passada. De que forma? Esse neurônio ele costuma estar num estado chamado de estado de repouso, tá? Ou seja, ele não está ativo. Quando passa uma informação sobre ele, na hora ele muda de conformação e passa para o estado ativo. E assim ele vai passar a informação por dentro dele todo até chegar nas terminações nervosas, em que vai passar essa informação para outro neurônio, tá? E assim vai se levar uma informação. Por exemplo, quando nós precisamos movimentar nosso braço. Vocês aí que estão do outro lado da tela, movimentem o braço. Para que você movimente o braço, é necessário que você emita uma informação do seu cérebro para o seu músculo do braço, para conseguir fazer essa movimentação. Só que o cérebro vai mandar informação por meio do neurônio. O neurônio ele tem em torno de 1 a 2 metros de comprimento, tá? Então ele é grande. Então às vezes apenas um neurônio consegue transmitir, às vezes é preciso 2. Tá? Então, eles vão fazer essa transmissão de informações. Então, quando o neurônio recebe o estímulo, ele vai iniciar pela parte do axônio, né? Então, ele vai receber pela cabeça celular essa informação e depois vai passar pelo corpo até chegar nas terminações nervosas para, de fato, levar a informação para o órgão necessário, que no caso é o músculo. Então, a informação chegou, passou por dentro, foi processada e chegou na terminação nervosa e vai atingir um determinado músculo, para que esse músculo faça a atividade necessária, que no caso é movimentar, né? Movimentar. Então, para isso é necessário que passem cargas
químicas, cargas elétricas, né? Por mais que a energia não seja elétrica, mas passam cargas dentro, cargas positivas e negativas. Por ter elétrons e cátions, se chama de carga elétrica. Então, geralmente, dentro da célula vai estar uma carga negativa e fora vai estar uma carga positiva. Quando há esse estímulo, porque tudo é preciso de um estímulo. Quando há esse estímulo, há troca de cargas. As cargas positivas que estão fora, elas entram e a carga negativa sai. Então isso é como se tivesse dado um choque, e aí essa informação ela vai se processando até chegar no final do neurônio. Tá? Então é assim que as informações passam dentro do nosso corpo. Um exemplo prático disso que pode ser bloqueado é quando a pessoa ela é paraplégica ou tetraplégica. Significa que os neurônios não estão conseguindo mais funcionar abaixo daquela região. Então a pessoa perde o movimento da perna, dos braços, justamente por o neurônio não estar conseguindo. Outra situação é quando o indivíduo ele vai fazer um processo anestésico. Ou a anestesia, principalmente quando a mulher vai ter um bebê, ela vai receber anestesia na parte raquidiana, na raque, né? Que é na coluna vertebral. E quando ela recebe, ela consegue bloquear esses neurônios. Então a informação não vai mais passar por dentro dele, não vai ter essa passagem de informações, tá? Aí bloqueia. Então são outros medicamentos, outras coisas que podem ser utilizados em cima desse princípio, tá? Ressaltando que esse processo se chama bioeletrogênese, tá? Gênese é de início, né? Como que acontece o início do processo elétrico dentro do nosso corpo, ok? Então os potenciais bioelétricos. A bioeletrogênese. Os seres vivos são máquinas elétricas. Portanto, é natural que seus elementos produzam e usem eletricidade. As células vivas apresentam uma diferença de potencial entre os dois lados da membrana. O interior da célula é sempre negativo e o exterior é sempre positivo, tá? Aquela imagem que eu mostrei anterior aqui, o interior, olha só, é negativo aqui o interior da célula, tá? Nós podemos observar aqui na imagem. E fora nós temos cargas positivas. Esse é o chamado estado de repouso, tá? Sempre vai ser assim, positiva fora e negativo dentro, quando o neurônio não está funcionando. A origem desses potenciais é uma distribuição assimétrica de íons, especialmente o sódio e o potássio, tá? Então, essas cargas aqui, o que torna as cargas serem mais positivas e mais negativas é a presença de íons. Esses íons nós temos o sódio e o potássio. Por exemplo, nós temos o sódio, que torna a carga positiva fora da célula, e o potássio, que torna a carga mais negativa dentro da célula, tá? Vocês podem observar aqui que por mais que o potássio ele tenha carga positiva, mas por ele ter menos, ele acaba deixando o ambiente mais negativo, tá? Então dentro da célula sempre vai ser negativo e fora sempre vai ser positivo, quando está no estado chamado de repouso, ou seja, não está passando nenhuma informação. Digamos que o indivíduo está dormindo, o músculo dele do braço não está movimentando, então está em estado de repouso. De repente a pessoa tem um espasmo, na hora essa carga ela muda de conformação. Então aqui é uma imagem mais clara que nós podemos observar que há essa concentração de cargas negativas fora da célula, essa célula que eu estou me referindo ao neurônio, tá? E cargas positivas, cargas positivas fora e cargas negativas dentro, tá? Essa é a conformação normal da célula sem ela estar excitada. O potencial existe sob duas formas principais, que é o potencial de repouso, como eu mencionei anteriormente, que é a diferença de potencial que existe através da membrana das células excitáveis, como as nervosas e musculares. E o potencial de ação, que é o fenômeno das células excitáveis e consiste numa rápida despolarização seguida de repolarização. Quando vocês ouvirem o termo despolarização, significa que os polos mudaram e repolarização eles voltaram a ser como eram antes. Tá? Então a informação propagou ali dentro, teve despolarização. Ou seja, o que era negativo passou a ser positivo, o que era positivo passou a ser negativo. E a repolarização é quando retorna a carga como era antes, tá? Antes de entrar no próprio estado chamado de repouso. E a propagação ela brusca potencial, que é uma perturbação elétrica, tá? É um mecanismo básico para a transmissão de informações no sistema nervoso e em todos os tipos de músculos, tá? Então, todos os músculos do nosso corpo, eles vão sofrer interferência do sistema nervoso. É o sistema nervoso, que é o principal sistema do nosso corpo, que vai transmitir a informação, que vai ligar nosso corpo, digamos assim. Imagine uma casa sem a fiação elétrica.
não existiria energia, né? Porque a lâmpada em si ela não ia ligar sozinha. Assim são nossos órgãos. Sem o sistema nervoso não existiria informação. Não existiria como processar informação e como manter o processo vital, certo? Espero que até aqui esteja tudo claro para vocês, tá? A gente vai abrir nosso espaço para debate no grupo, tá? Por enquanto pode estar sendo algo novo para vocês, mas eu quero que vocês vejam isso com muita curiosidade, com muito entusiasmo. Por quê? Nem todo profissional de educação física conhece essa parte aqui. É por isso que às vezes o profissional de educação física ele não consegue ser excelente na sua qualificação, na sua atuação, porque ele não consegue compreender essa parte aqui, porque é essencial saber como o nosso corpo ele desenvolve essa energia para que a gente possa de fato utilizar dela. Então aqui nessa imagem nós vamos ver a produção a célula, né, o nosso sistema nervoso, os nossos neurônios. E aqui nós temos os 3 processos. O primeiro processo é que o neurônio ele está no seu estado normal, tá? Ele está no estado de repouso. Em que fora a gente pode analisar que tem cargas positivas e dentro negativas. Ou seja, não passou nenhuma informação nesse neurônio, ele está tranquilo. Imagine um rio calmo, sem ter passado nenhum barco nem nada, tá? Tá calmo. Então assim que é um neurônio no seu estado, sem estímulo. Aí de repente esse neurônio recebeu um estímulo. Quando ele recebe estímulo, ele vai sofrer o processo de polarização e despolarização, tá? Primeiramente ele vai despolarizar. O que é despolarizar? Ele vai alternar as cargas. Então a carga negativa vai sair, a positiva vai entrar, tá? Perdão, a negativa vai sair e a positiva vai entrar. Acho que foi isso que eu falei para vocês. Então, teve essa despolarização, mudou as cargas. Só que vocês podem observar que essa mudança não acontece em todo o percurso do neurônio. Acontece parte por parte. A primeira parte sofreu essa despolarização e depois, quando a segunda parte vai sofrer a despolarização, a anterior faz o processo de repolarização, ou seja, retorna a ser o que era antes. Tá? Então vejam aqui na imagem para vocês compreenderem essa parte. Primeiro, aqui na segundo neurônio. O segundo neurônio teve uma despolarização na primeira parte do neurônio. Tá? Então, dentro antes era negativo e fora era positivo. Quando teve a despolarização, ou seja, a informação está passando nesse trecho aí, teve mudança de carga. O que era positivo passou a ser negativo e o que era negativo passou a ser positivo. Tá? Então, cargas positivas dentro e cargas negativas fora. Depois, teve a despolarização no outro trecho. Enquanto no outro trecho está tendo despolarização, o anterior ele acaba repolarizando, tá? Ele acaba retornando a ser como era antes. Então, a repolarização ainda não é o estado de repouso. Ela é um estado de mudança provisória. Ou seja, voltou a carga positiva para fora, a carga negativa para dentro, mas aos poucos ele vai sofrendo essa repolarização. Só é considerado estado de repouso quando todo neurônio ele está repolarizado. Aí sim caracteriza aquele neurônio como estado de repouso. Senhores, espero que vocês estejam conseguindo compreender. A gente vai abordar mais uma vez para vocês ficar mais claro para vocês. Tá? Estamos falando de energia no nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina que produz energia, para que possa ligar nosso cérebro, nosso coração e outros órgãos. Para isso, é preciso que se produza energia e que se transmita essa energia de um lugar para o outro. Tá? Então, quem constrói, quem produz energia são nossas células, tá? Especificamente a mitocôndria. Mas aí, depois que essa energia está produzida, ela precisa ser transmitida. Ela precisa, na verdade, passar essa informação. Então, quando o indivíduo ele quer, por exemplo, correr, ele vai estimular o corpo dele a movimentar os músculos das pernas para que ele possa correr, tá? Então aí ele está recebendo um estímulo. O cérebro está passando a informação, vamos correr. O corpo recebe essa informação por meio do neurônio, tá? O neurônio que sai do cérebro e vai para todos os músculos do corpo, tá? Aí quando faz essa informação, o neurônio que estava parado antes, que estava no seu estado de repouso, ele passa a sofrer alterações, ele começa a despolarizar, tá? Então, no primeiro momento ele despolariza, ou seja, ele vai alterar suas cargas. Dentro sempre era negativo, vai passar a ser positivo, e fora sempre que era positivo, passa a ser negativo. Só que isso acontece por trechos de neurônio, não é só uma vez que o neurônio faz isso. A informação está passando pelo primeiro trecho, acontece isso. Quando ele passa para o segundo trecho, ele vai despolarizar
Enquanto isso, o trecho anterior ele vai repolarizar, tá? Depois que passou do segundo trecho, depois ele repolariza novamente e o neurônio volta ao estado de repouso. Só que é muito difícil o nosso corpo estar no estado de repouso, porque constantemente nós estamos nos movimentando músculos e assim por diante. Mas aí quando o indivíduo está dormindo, por exemplo, só o músculo, só o pulmão que está se exercitando, digamos, principalmente. Mas os outros estão parados. Então, nesse sentido, o corpo está no repouso, certo? Espero que tenha ficado claro até aqui para vocês. Então, o mais importante exemplo de transporte ativo presente na membrana das células excitáveis é a bomba de sódio e potássio. Sobre transporte, nós veremos na nossa próxima aula de biologia, tá? Sobre transporte. Mas aqui eu quero antecipar para vocês que existem dois tipos de transporte numa célula principal, que é o transporte ativo e o transporte passivo. Toda vez que vocês ouvirem falar de transporte ativo, significa que uma substância ela vai passar para dentro da célula ou para fora da célula, gastando energia. E outra, quando eu falo de transporte passivo, significa que não está gastando energia. Um exemplo. Eu sempre costumo dar esse exemplo quando estou dando minha aula de fisiologia. Você está em cima de um poço. Aí o poço está aberto. Você pega um objeto e joga. Quando você joga dentro do poço aquele objeto, não vai ter esforço nenhum para aquele objeto cair dentro da água. Então não tem esforço. Isso é chamado de transporte passivo, porque não tem esforço. Agora, digamos que você esteja dentro do poço. Tá? Dentro do poço, se você queira jogar um objeto para fora do poço, você vai precisar fazer muita força, né? Então essa força que é necessitada é chamada de transporte ativo. Então toda vez que alguma coisa entra com facilidade na célula sem gastar energia, é um transporte passivo. E toda vez que essa substância ela possa passar com mais dificuldade, com gasto de energia, é chamado de transporte ativo. Certo? Tal bomba transporta ativamente e constantemente íons de sódio de dentro para fora da célula e ao mesmo tempo íons de potássio. Tá, eu falei para vocês que as cargas elas sofrem transformações. Vai passar o que é positivo vai passar para fora, o que é negativo para dentro e assim por diante, tá? Mas para que isso aconteça, a carga ela precisa passar pelos poros da célula. Lembra que eu falei para vocês que a célula é formada por lipídios e proteínas. Para que uma célula possa passar para dentro da célula, aliás, para que uma carga possa passar por dentro da célula ou por fora, é necessário gastar energia, tá? Gastar energia. Então, por onde que essa carga vai passar? Por dentro de uma proteína. Gravem bem isso que eu estou falando. É por dentro de uma proteína que o sódio e o potássio vão estar transmitindo de fora para dentro, tá? Essa proteína ela é chamada de bomba de sódio e potássio, tá? Bomba de sódio e potássio. Isso é muito utilizado, tá? Muito importante esse termo vocês compreenderem. Então, a bomba de sódio e potássio que vai estar fazendo essa transformação de fora para dentro da célula, tá? Então, é por isso que a bomba de sódio e potássio, ela só funciona quando tem energia. É por isso que nós estudamos na bioquímica como é que o corpo produz ATP, tá? E é por isso que o corpo precisa de alimento e para que ele possa desenvolver o ATP. Alimento e oxigênio. Produziu ATP, produziu energia. Dessa forma, o corpo vai conseguir movimentar a bomba de sódio e potássio e permitir com que passe energia. Se não tiver alimento suficiente, não vai ter ATP. Se não tiver ATP, o corpo não consegue praticar o exercício corretamente, tá? Aí a pessoa vai ter cãibra por falta de ATP, a pessoa vai ter problemas musculares, né, em relação a cansaço e tudo mais, por justamente estar faltando o ATP, certo, senhores? Eu acho que tudo isso está se ligando perfeitamente na mente de vocês, porque nós já estudamos isso em bioquímica, tá? Que é justamente a formação de ATP para produzir energia, e essa energia está sendo utilizada agora pela célula para produzir movimentos, tá? Nós vamos ter uma matéria do próximo semestre que é Fisiologia do Exercício, inclusive eu estou dando já para a turma do quarto semestre, e vai ser, digamos, a parte mais prática que vocês estão observando a fisiologia, tá? A fisiologia ela é incrível, vocês vão estudar, vão gostar bastante dela, tá? Nós precisamos disso, apenas compreender essa parte mais complicada, depois vai ficar tudo tranquilo, que nós vamos ver os sistemas, sistema muscular, sistema esquelético, sistema endócrino, sistema reprodutor masculino e feminino e assim por diante. Então a bomba de sódio e potássio eu mencionei para vocês, eu não vou ler esse trecho porque eu já expliquei para vocês o que seria, tá? Nós temos também o potencial de repouso. O potencial de repouso cria-se assim um gradiente elétrico na membrana celular, no seu lado externo, acaba se formando o excesso de cargas positivas.
enquanto no seu lado interno ocorre o contrário. Isto é, a falta de cargas positivas faz com que o líquido intracelular fique com cargas negativas, mais negativas que positivas, tá? O gradiente elétrico então formado é conhecido como potencial de membrana celular. Na maioria das células nervosas, tal potencial equivale a algo em torno de menos 90 mV. Isso aqui é o estado de repouso, em que a célula não está sofrendo nenhum potencial, tá? Nós vamos passar essa parte mais textual, porque eu vou estar tentando abordar para vocês na prática isso, tá? O potencial de ação eu mencionei. É somente através da imagem que nós vamos estar conseguindo entender. Olha, o processo de despolarização e repolarização eu posso explicar melhor na imagem para vocês, tá? Essa imagem aqui. Bom, em azul está acontecendo uma despolarização, tá? Lembrando que a carga... Deixa eu ver se tem uma imagem melhor para mostrar para vocês. Essa aqui, tá? Primeiro eu vou mostrar essa aqui. Então, primeiro potencial de ação. Nós observamos que dentro da célula vai estar sempre negativo, né? E fora vai estar sempre positivo. Quando há um potencial de ação, inverte essa carga, tá? Vocês podem observar que logo no início do neurônio, no axônio, começa a primeira potencial de ação. Então, o que era positivo passa a ser negativo, o que é negativo passa a ser positivo. E isso vai se transformando, vai passando de fragmento em fragmento até chegar no final do neurônio, que são as terminações nervosas. Mas isso, senhores, acontece tudo em milésimo de segundos, tá? É muito rápido que essa informação passa, tá? Quando é que acontece que o indivíduo não consegue passar essa informação corretamente? Quando o indivíduo tem Parkinson, tá? Já ouviram falar em mal de Parkinson? O mal de Parkinson vocês vão observar que nas nossas aulas que o neurônio ele tem uma camada chamada de bainha de mielina, tá? Bainha de mielina. A bainha de mielina é uma camada que recobre o neurônio. Ou seja, é como se fosse um fio de energia tivesse encapado. Evita que a gente pegue choque. Quando ele está descascado, se você triscar nele, ele dá choque. Assim mesmo são nossos neurônios. Quando a pessoa tem Parkinson, digamos que os neurônios dela estão descascados. Então, quando encosta um no outro, a pessoa começa a ter aqueles tremores, tá? Então, isso é um exemplo de quando o neurônio não está funcionando corretamente. Outra situação é a doença de Alzheimer. Quando a pessoa está ficando mais idosa, os neurônios eles não se regeneram, não voltam a ser o que era antes. Não crescem, digamos, não se reproduzem. Então, a quantidade que você nasceu, você vai morrer com ela. Então, por não se reproduzir, a pessoa vai perdendo no decorrer da vida. Então, se a pessoa não praticar muito, não está estudando, não está memorizando algumas coisas, ela vai perdendo. Então, ela vai ficando idosa, ela vai esquecendo as coisas. Justamente é o neurônio que vai passar essas informações para o corpo. Ok? Aqui é as etapas, olha. Em azul nós temos a despolarização. Lembra, despolarização é quando muda, tá? Onde era negativo passa a ser positivo, onde é positivo passa a ser negativo. Em verde é o período de repolarização refratária. É quando está se alterando, tá? Está alterando. O que era negativo vai passar a ser positivo e positivo a negativo. Em amarelo, repouso, que é quando está o corpo constantemente, tá? Em que está sempre positivo fora e negativo dentro, ok? Isso acontece toda vez que passa uma informação. E para que passe uma informação é necessário que tenha o estímulo, tá? O estímulo. Aqui eu falei para vocês das fibras da mielina, né? A bainha de mielina é justamente essa capa que vai envolver o axônio, tá? Então, toda vez nós temos as chamadas células de Schwann também, que é essa célula que vai recobrir também, as células de Schwann vão recobrir, impedir que ele possa estar, digamos, exposto, né? As células de Schwann são esse aglomerado todo e ela é recoberta pela bainha de mielina, como eu falei para vocês, tá? E nós temos os nódulos de Ranvier, que é cada espaço desse daqui que tem entre as células de Schwann. Então, é a partir dele que vai estar pulando a polarização e a despolarização. Ok, senhores? Então, aqui nós temos a imagem mais clássica. Eu queria que vocês pudessem desenhar isso aqui no caderno de vocês, para a gente possa estar revisando, tá? Isso aqui é muito importante conhecer isso, que a gente vai conhecer muitas coisas mais à frente. O conhecimento é uma coisa que, se você piscou, você não vai conseguir acompanhar mais na frente o que passou, tá? Mas aí, se você não piscar, se você ficar atento ao que eu estou mencionando na aula, vocês vão conseguir acompanhar perfeitamente e vão ver que uma coisa vai se ligar à outra para que o conhecimento possa ser completo.
Nós abriremos um espaço para debate, tá, no nosso grupo, para perguntas, mas sobretudo contribuições, porque às vezes são muitas perguntas que não dá para responder tudo ao mesmo tempo. Então vocês fazem pergunta e também contribuem com o que vocês viram na aula de hoje, o que vocês compreenderam principalmente, tá? E se possível vocês podem estar gravando áudio para a gente estar debatendo da melhor forma, porque às vezes escreve demais e a gente não consegue acompanhar toda a escrita. Ok, senhores, boa tarde, até a próxima aula.